Olá, meu nome é Sabrina Moura e nessa aula do nosso workshop de marketing cultural nós vamos continuar falando sobre projetos. Então vamos para a nossa aula Projetos na Prática? Então como é escrever esse teatro, né? Então como é escrever esse projeto na prática? A gente vai fazer uma estrutura. Quais são os objetivos? Nós vamos ter que ter em mente quais são os nossos objetivos. Depois de ter feito todas as análises prévias, qual que é o objetivo do nosso projeto, o que nós pretendemos desenvolver, o que nós pretendemos atingir. É interessante a gente dividir, né? Isso pode ser dividido, mas eu recomendo dividir o objetivo em principal e secundários. A partir daí, você vai compor uma justificativa. O porquê da existência desse projeto? Por que ele se faz necessário? O que você pretende atingir com esse projeto? Porque baseado nessas justificativas, né, qual foi a análise que você fez para estruturar, para fundamentar o seu projeto? Aí você vai fazer uma estrutura geral, com uma lista de atividades a ser realizada, produtos e serviços, né, disponibilizando quais serão os resultados atingidos, o público-alvo, a quem o projeto é destinado, fazer uma análise prévia desse projeto, a quem ele é destinado e qual que será o plano de comunicação, quais são os meios de comunicação, né, que nós iremos atingir. E a partir daí a gente tem um cronograma de execução, pode ser organizado numa agenda ou no Excel, e traremos também um orçamento que será necessário para a realização desse projeto, a planilha orçamentária e previsão de custos. E depois trazemos o método de avaliação, né, como a edição de resultados. Então, o que fazer com todos esses dados? Né? Antes da gente entrar em fazer com todos esses dados, eu trouxe um exemplo de um projeto que eu fiz com o Danilo, que foi o Teatro na Sacada. Então, primeiro passo, introdução. Essa introdução ela vai trazer o que o projeto representa, né? O que é esse projeto? O Projeto na Sacada apresenta uma cena teatral abordando a relação de um casal, como tantos outros, que tem suas rotinas modificadas em função da pandemia da Covid-19 por conta do isolamento social e passam a conviver intensamente, quase que durante 24 horas do dia. E é neste momento que vem à tona os questionamentos sobre a relação, bem como emergem dilemas de situações e problemas, para que ambos precisam ser resolvidos. A cena será dividida e escrita e encenada pelos atores Danilo Anastácio e Sabrina Moura, e toda a estrutura da cena é baseada no método chamado Prêt-à-porter, desenvolvido pelo diretor Antonis Filho. O tema da cena consiste em representar uma fatia de vida, os conflitos, as escolhas para um convívio melhor, os diálogos, as tristezas e alegrias, e para embasar o estudo, os atores realizaram uma pesquisa com alguns casais e buscaram referências em livros, séries, filmes que tratam de relações nos casamentos. Serão realizadas 5 apresentações por dia, no dia 8, 9, 15 e 16, na sacada e na calçada da casa situada na Avenida Perimetral, no bairro da Penha, realizado em Passos, nos horários entre 19 e 22, e a apresentação terá uma média de 15 a 20 minutos, com intervalo de 20 minutos entre elas. Não haverá cobrança de ingresso e a ação visa arrecadar alimentos destinados a instituições da cidade. Então, aqui o que a gente trouxe, né? A gente trouxe a introdução do que seria esse projeto, o Teatro na Sacada. Então, quando nós falamos dessa estrutura, né, dessa análise prévia, né, do que a gente quer fazer, o que a gente fez? A gente analisou a atual conjuntura da cidade, né, das apresentações dentro de um período de pandemia e
foi percebido, né, que o teatro na sacada seria um projeto interessante. Por quê? Porque seria uma cena teatral apresentada na sacada e que as pessoas poderiam ir assistir no formato drive-thru, e seria uma manifestação artística no período de pandemia. Então, na introdução, você faz um texto explicando o que é o projeto, né? Exatamente qual é o projeto, porque, qual que é o tema, você explica de maneira reduzida, os dias e o local. Partindo daí, você vai ter uma justificativa. A justificativa é aquilo que aquilo que o seu projeto foi fundamentado. Você teve uma ideia, mas aí você pesquisou, você buscou referências, você fez uma análise de entorno, você fez uma análise da situação e aí você chegou em dados que justificam o seu projeto. A justificativa é extremamente importante. Então, qual que é a justificativa desse teatro na sacada? Os acontecimentos e o homem. Para justificar o nosso projeto, nós trouxemos a noção genérica, né, e diferencial de cultura de Bauman, né? Explicamos que, abre aspas, se a noção diferencial de cultura é ao mesmo tempo um produto e um sustentáculo multiplicáveis entre os modos de vida dos vários grupos humanos, a noção genérica é construída em torno da dicotomia mundo humano, mundo natural. Ou melhor, da antiga e respeitável questão da filosofia europeia, a distinção entre actos homens, o que acontece ao homem, e actos humanos, o que o homem faz. Então, partindo da reflexão sobre o conceito genérico de cultura, segundo Bauman, e a análise da conjuntura atual das manifestações artísticas em meio à Covid-19 na cidade de Passos, Minas Gerais e no Brasil, de uma forma geral, essa reflexão levantou a necessidade de promover ações que visem o fortalecimento da integração social, a transmissão de conhecimento e a promoção da comunicação e divertimento através das manifestações artísticas, tendo total considerações pelas limitações reais de distanciamento social que vivemos atualmente devido à pandemia. Então, continuando a nossa justificativa, né? A cultura vista divergente, genérica e dicotômica traz a atenção sobre o que acontece ao homem de forma ingovernável ao próprio homem e como o homem ser criativo e criador reage a esses acontecimentos. Vocês lembram da nossa primeira aula sobre cultura, que nós falamos sobre o homem ser um ser criativo e criador e que reage aos acontecimentos de acordo com as situações? Que isso é algo que está descrito ali em Bauman, né? Na página 131. Então, as pessoas em sociedade, elas se veem obrigadas a transformar suas rotinas, seus modos de relacionar, de trabalhar, de se divertir, e são submetidas a protocolos comuns de convivência. E na atual circunstância da Covid-19, as relações estão sendo guiadas pelas condutas de distanciamento social e higiene. Os efeitos da pandemia são visíveis em diversos setores. As manifestações culturais ficaram restringidas ao mundo online e as lives estão sendo realizadas diretamente por vários grupos e segmentos artísticos em todo o Brasil. No município de Passos, no decreto 1635, publicado no dia 23 de maio, flexibiliza a reabertura de alguns estabelecimentos que promovem a recreação e bem-estar, como bares e academias, contando que sigam justamente as regras de funcionamento. A reabertura de teatros, cinemas e casas de show não foram mencionados no decreto. No entanto, se a cultura é uma extensão do homem social e as expressões como reflexos das atividades humanas que sofrem evoluções e transformações, as produções artísticas nos dias de hoje buscam soluções estéticas para continuar representando a própria realidade. E artistas da cidade se viram motivados a buscar alternativas para continuar expressando sua arte, como as apresentações drive-thru. O que eu quero dizer aqui nessa justificativa? O que nós apresentamos aqui? Nós apresentamos uma reflexão filosófica sobre o que está acontecendo atualmente, ou seja, o homem ele tem a necessidade de produzir algo em meio à dificuldade.
Nós trouxemos uma análise sobre os efeitos da pandemia causando um distanciamento social, trouxemos um dado, né, tirado do município de Passos, que faz uma reabertura de bares, mas no entanto teatros e cinemas não poderiam ser abertos, mas nós, né, como artistas e como homens dentro de uma sociedade, buscando a expressão de nossas atividades humanas, sabendo que nós sofremos evoluções e transformações ao longo do tempo, estamos buscando alternativas para expressar a arte. Então, isso foi colocado na justificativa do projeto. Então, o que é o teatro na sacada? O teatro na sacada, aqui você já entra para explicar exatamente o que é o teatro na sacada, o que é o projeto. É uma justificativa também. Então, aqui tem uma citação de Gebauer, Formato 2014, na página 14, que fala o seguinte, abre aspas, os processos miméticos produzem imitação e representação, imagens e ficção, adaptações ao outro e à representação. Os processos miméticos se fazem entender como produção repetitiva de mundos, precedentes na qual os homens fazem desses mundos seus próprios, mas não com a ajuda do pensamento teórico, mas com a ajuda dos sentidos, portanto da forma estética. O que isso está querendo dizer? Que o homem, ele busca, sim, dentro desses processos miméticos, o aprendizado através da imitação e da representação, através de assistir processos miméticos, através de assistir a imitação e a representação. Né? Isso faz parte do homem, está sempre buscando se ver. Né? Por isso que o teatro é uma arte tão interessante, é uma arte tão importante. Então, continuando aqui, com base nessa análise, o projeto Teatro na Sacada surge com o intuito de promover uma peça teatral de curta duração, pensada para ser apresentada respeitando o distanciamento social, as medidas de higiene que são recomendadas para serem aplicadas nos estabelecimentos da cidade, de acordo com o decreto municipal. Então, o decreto municipal falou que tinha que ter certos protocolos de distanciamento, né? Então, assim, baseado nesse protocolo da prefeitura que ele aplicou em bares, nós aplicamos isso para a apresentação teatral. Colocamos onde que será realizada a apresentação, né? Entre os horários, apresentação de 20 e 30 minutos e que o público assistirá no formato drive-thru em seus carros. Por que nós resolvemos colocar no projeto o item 6 de justificativa, falando um pouquinho do método prêt-à-porter e do teatro de rua? Porque muitas pessoas talvez não tenham conhecimento desse projeto e é uma forma de divulgar este diretor brasileiro e é uma forma de divulgar também uma apresentação baseada no seu método. Então, traz o método prêt-à-porter, foi criado pelo diretor brasileiro Antônio Filho, que é considerado pela crítica teatral e por diversos artistas do segmento como um dos principais diretores teatrais do país, fazendo parte da primeira geração de encenadores brasileiros, junto com os nomes Flávio Rangel, Augusto Boal, Antônio Abujamra, José Celso e Almir Radar. Então, isso é importante, por quê? Porque a gente também parte de um pressuposto que nós queremos transmitir um conhecimento para essas pessoas que estão assistindo o nosso espetáculo. Então, aqui fala um pouquinho do prêt-à-porter, fala do teatro, do CPT, né, do Centro de Pesquisas Teatrais, que foi fundado pelo Antônio Filho. Falamos da obra dele, que se tornou referências mundialmente, que foi a obra Macunaíma, de 1978, a geração, que foi uma referência na geração dos anos 80. Colocamos um pouquinho de sua trajetória, citamos
Sebastião Milaré, que escreveu, né, o livro Hierofania, que é o Teatro Segundo Antônio Filho. Então, você vê assim, que o gestor cultural, ele é um grande leitor de arte. Ele pode ser um artista, mas se ele não for um artista, ele é um grande interessado em artes. Então, ele traz essa informação ao público, ele justifica o seu projeto, né, trazendo esse conhecimento ao público. Então, aqui fala que a apresentação é pautada no essencial, não são buscados efeitos de luz e nem o uso de aparelhos para amplificar a voz. Tudo que se encontra em uma cena do prêt-à-porter está ali por extrema necessidade, o que não é necessário não se coloca, de forma minimalista, a apresentação é intimista, aproximando ainda mais a plateia de seus personagens. Só que no caso, eu com o Danilo, nós entramos numa dualidade, vamos dizer ali. Porque o método prêt-à-porter, ele é um método extremamente intimista, certo? Só que nós tivemos a ideia de colocar o método prêt-à-porter numa dinâmica de teatro de rua. Como que a gente ia lidar com esse paradoxo? Né? Porque o método prêt-à-porter, ela traz essa coisa, né, realista, essa coisa intimista, de você estar olhando, do público estar sentindo a sua energia de forma muito próxima. E é uma interpretação extremamente natural. O teatro de rua, ele já exige uma voz amplificada. E o método prêt-à-porter, você não usa amplificador de voz. Como que nós iríamos fazer isso? Então, esse foi o nosso desafio. Nós resolvemos trazer isso para o projeto como nosso desafio e nós iríamos depois medir isso, né? Medir a nossa experiência. Então, a rua, ela é um espaço onde o teatro se realiza democraticamente. A importância do teatro de rua para o envolvimento social aconteceu em várias manifestações culturais, né? E apresentamos aqui também o Amiadá, um grupo Tá na Rua, que foi um dos grandes pesquisadores, né, do teatro de rua no Brasil. Então, para justificar o nosso projeto, nós trouxemos esses dados, essa pesquisa que nós fizemos para justificar o projeto. Agora nós vamos falar do objetivo principal, né? Vamos falar o que seria os objetivos, né? O que o projeto pretende desenvolver e atingir, qual que é o objetivo principal e qual é o objetivo secundário. Vamos lá? E agora nós vamos falar dos objetivos, né? O que o projeto pretende desenvolver, qual o objetivo principal e qual o objetivo secundário. Vamos voltar lá no nosso projeto Teatro na Sacada, para eu exemplificar aqui para vocês como que escreve um objetivo principal. O objetivo principal, ele fala exatamente aquilo que vai acontecer. Por exemplo, qual era o objetivo principal do projeto Teatro na Sacada? Apresentar uma cena de 15 a 20 minutos, oferecendo ao público de Passos uma experiência baseada no método prêt-à-porter do Antônio Filho. Então, esse é o objetivo principal, certo? Se fosse uma apresentação, levar, por exemplo, a peça da Cia Gari para uma outra cidade, qual que é o objetivo principal? Apresentar a peça, a cidade perdida da companhia Cia Gari em determinado local. Então, o objetivo principal é a apresentação em si, nesse caso do teatro. O que seria um objetivo principal no caso de uma mostra teatral? Qual que é o objetivo principal de uma mostra teatral? Realizar a mostra teatral nomeada Mostra Teatral Teatro de Rua. Esse é o objetivo principal. Dentro do objetivo secundário, você vai trazer os outros objetivos acoplados a este evento. Então, no caso do Teatro na Sacada, qual que é o objetivo secundário? Vamos olhar aqui. Arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições da cidade que assistem pessoas em situação de rua.
B. Promoção do teatro alternativo como forma de expressão artística em meio à crise da pandemia da Covid-19. C. Contribuição para a formação de público teatral através do esclarecimento sobre o método Prêt-à-Porter e a figura do diretor Antunes Filhos através dos meios de comunicação da cidade. Ou seja, nós fomos durante o período de divulgação, nós também falamos sobre o diretor Antunes Filho e sobre o método Prêt-à-Porter. Então, esse é um objetivo. O objetivo principal é a mostra em si, é a apresentação em si, é o evento em si. O objetivo de uma exposição de um quadro de um determinado artista da cidade, do José. Qual que é o objetivo? Apresentação dos quadros do José. Objetivo secundário é aqueles outros objetivos que estão atrelados ao objetivo principal. Justificativa nós já falamos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação. Aqui na minha apresentação ele está numa ordem, mas aqui neste projetinho ele está em outra ordem, isso não tem problema. Isso depende do projeto. Então, no caso aqui, nós chamamos o plano de ação de produção. O plano de ação consiste nas etapas e no cronograma a seguir. Então, nós tivemos para esse projeto, nós tivemos 4 ações. O que seria? 1. Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura. Ou seja, realizar uma reunião com o secretário para tratativas, aqui a gente colocou o período que seria realizado, e o envio do projeto e o termo para fechamento de rua e a solicitação do fechamento de rua. Aqui está a data também. Número 2. No caso, a primeira ideia nossa era fazer cadeiras, mas nós abortamos essa ideia, né? Porque não foi possível por causa da Covid-19. Então, o que a gente colocou? Pegar cadeira emprestado, 20 cadeiras até tal dia. No caso, como nós não tivemos, nós pegamos os cones para o fechamento de rua. Então, nós colocamos número 2. Cones para o fechamento de rua, pegar emprestado ou alugar até o dia 1/7. Segurança e higiene. Aquisição de álcool em gel e papel toalha para deixar disponível para a equipe de produção e para as pessoas que estivessem assistindo, caso elas quisessem. E falamos também do etapa 4, qual que era a sinalização, demarcar o local onde ficarão os carros e o fechamento da rua nos dias do evento. Então, como esse foi um projeto pequeno, vamos dizer assim, em termos de planejamento, esse é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Depois eu posso trazer um outro exemplo também, que é de uma mostra de teatro, que você vê que ele contempla muitos mais detalhes. Então, voltando aqui, qual que é a nossa próxima? Outro assunto que nós vamos falar? Nós vamos falar do público-alvo, a quem esse projeto é destinado. Então, quando a gente volta aqui no projetinho, como que descrevemos, né, que eu e o Danilo descrevemos o público-alvo? A apresentação visa contemplar um número limitado de 20 pessoas por apresentações, sendo estes moradores do município de Passo, Minas Gerais e região, com a idade acima de 14 anos. Então, esse era o público-alvo que nós definimos. Por que acima de 14 anos? Porque é uma temática que fala sobre casais em relacionamento, talvez crianças não se sentiriam muito interessadas no assunto. Então, nós colocamos aqui o público-alvo. Falamos também um pouco do plano de comunicação. E qual que seria o plano de comunicação nesse projetinho aqui do Teatro na Sacada? Qual que é o plano de comunicação? O plano de comunicação foi definido em etapas e dentro do cronograma a seguir, ou seja, rádios locais, realizar o contato com as mídias locais, entrevistas e divulgação em notas, colocamos aqui, entrar em contato com o jornal da cidade, o envio do release, a publicação da matéria,
Facebook, Instagram. Ou seja, como que nós faríamos as confecções das artes, tiraríamos as fotos, quando que nós iniciaríamos a divulgação entre família, amigos, influencers, redes sociais, nosso contato com a televisão, né, a IPTV e a Indisol TV, a realização da matéria, a transmissão ao vivo. Então, nós colocamos o plano de ação, o plano de comunicação, a descrição das atividades e o período. Certinho? Aqui no caso do cronograma de execução, né? Aqui. Do cronograma de execução, a gente acoplou o cronograma de execução junto com o plano de ação e com o plano de comunicação, certo? Mas isso pode estar estruturado num cronograma só de execução. Orçamento, no caso, nós não realizamos uma planilha orçamentária, porque não houve a necessidade, por ter sido uma apresentação que ele não havia cobranças de ingressos, mas também não requeriu um alto investimento. E nós fizemos um método de avaliação também, que eu irei mostrar para vocês. Então, para concluir, antes da gente entrar no método de avaliação, o que acontece aqui? A gente fez uma conclusão. Do Teatro na Sacada é um projeto pensado e desenvolvido com o intuito de levar a arte em meio à pandemia de Covid-19, realizado na cidade de Passos, Minas Gerais, levando ao seu público os conceitos teatrais do método prêt-à-porter num formato de apresentação de rua. Seguindo rigorosamente as medidas de higiene e distanciamento social seguro, o projeto visa contribuir para a vivacidade das atividades teatrais em meio à crise. A arte é um artifício de cura e integração entre os homens, adapta-se e busca alternativas para existir, resistindo aos acontecimentos mais diversos. Desculpa, vamos voltar aqui. Ao longo de sua história, fazer a arte é, antes de tudo, um ato de veemência e está intrínseco na humanidade como uma ação pela própria sobrevivência. E nós colocamos também as referências bibliográficas que nós nos apoiamos para realizar esse projeto. Então, este é um projeto, é um exemplo mais simples. Eu gostaria de trazer para vocês na próxima aula um outro exemplo de projeto cultural para a gente encerrar a parte de gestão, a parte de confecção de um projeto, do entendimento de um projeto cultural. Vamos falar também um pouquinho de planilhas orçamentárias e a gente fica com isso por enquanto e voltamos a nos falar na próxima aula com um projeto que traz um pouco mais de detalhes em relação à planilha orçamentária e plano de comunicação também. Então, para finalizar a nossa apresentação, o que nós temos que pensar? O que nós vamos fazer com todos os dados abordados? Que são as pesquisas, né? As pesquisas iniciais, que são as análises de entorno, análise de área, análise de contextos, análises internas, usando as ferramentas da análise SWOT. O que nós vamos fazer com todos esses dados? Nós vamos relacionar entre si as análises territorial, análise de área, análise de antecedentes e verificar o impacto na análise interna, desenvolver um planejamento articulado com a realidade, repensar as ações que anteriormente foram propostas, estar abertos às mudanças e compor as justificativas para buscar financiamento e leis de incentivos. Depois do diagnóstico, que é uma ponte entre a análise e a implementação do projeto, né? Depois do diagnóstico, a gente escrever o projeto em si. Eu quero mostrar para vocês uma análise que a gente fez de pós-produção desse projetinho Teatro na Sacada. Já mostro para vocês. Nós fizemos divulgação do Teatro na Sacada através das nossas redes sociais. Foi confeccionada uma arte.
com o nome da peça, desde quando, uma breve frase explicando, né, vamos dizer, uma frase, como se fosse uma sinopse. Quem são o ator, quem era o ator ou a atriz, quando iria acontecer e quem estava nos apoiando. Fizemos também um logo para este projeto, que foi divulgado nas redes sociais. Fizemos uma sessão de fotos, né? Quem tirou essa foto pra gente aqui, né, foi a Georgia Maciel. Fizemos divulgação com fotos, stories, apresentação, certinho? E depois nós fizemos uma pós-produção. O que seria uma pós-produção? Nós fizemos um levantamento, um relatório para o levantamento de quantas pessoas nós atingimos e quais foram os resultados deste projeto e se nós atingimos o nosso objetivo principal e os nossos objetivos secundários. Quais eram os mesmos nossos objetivos principais e os nossos objetivos secundários? Vamos olhar aqui? Vamos olhar aqui, tem a justificativa e os nossos objetivos principais e secundários. Só voltando aqui no projeto. Qual que é o objetivo principal? Apresentar uma cena teatral até 20 minutos, oferecendo ao público uma experiência baseada no método prêt-à-porter em determinadas datas. Isso aconteceu? Aconteceu. Certo? Quais eram os objetivos secundários? Arrecadação de alimentos não perecíveis para as instituições da cidade. Então, aqui no relatório de pós-produção, 220 pessoas assistiram à peça. Então, aqui nós cumprimos o objetivo principal, que é apresentar, levar para pessoas, né, para o público, esse nosso trabalho. Então, sim, 220 pessoas assistiram à peça. O objetivo principal ele foi cumprido. 350 quilos de alimentos arrecadados, além de roupas, calçados e itens de higiene pessoal. Vamos lembrar aqui qual que era o nosso objetivo secundário? A arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições da cidade que assistem pessoas em situações de rua ou outras instituições. Aconteceu? Sim, não, aconteceu. Quais foram as instituições que foram beneficiadas? Vamos ver aqui. A Casa Acolhedora de Maria, o Instituto São José. Este daqui, como que é o nome? Eu esqueci o nome dessa instituição, mas ela trabalha com moradores de rua. E tem o Santo Agostinho também, que foram beneficiadas. Então, cumprimos o objetivo secundário do nosso projeto? Nós cumprimos. Promoção do teatro alternativo como forma de expressão artística em meio à crise da pandemia da Covid-19? Sim, foi um teatro alternativo. Por quê? Porque não era um teatro real. Nós fizemos do não lugar o lugar, né? Tipo, a sacada e a calçada da casa, elas viraram um palco de encenação. Então, foi a promoção de um teatro alternativo e contribuição para a formação do público de teatro através do esclarecimento sobre o método prêt-à-porter e a figura do Antônio Filho? Sim. Quando a gente estiver analisando a parte de release, isso foi levado para o release como forma de levar ao público, né? Levar este conhecimento ao público que iria nos assistir. Então, a pós-produção, esse levantamento de dados e ter a certeza que se os objetivos foram cumpridos, se sim ou se não, por que não foram, é muito importante. Ai, gente, aqui tá aqui, ó.
Associação Espírita Santo Agostinho, a Casa Acolhedora de Maria, a Casa São José e o Centro Pop Padre Léo. Tinha esquecido o nome, mas está aqui. Então, foi a Casa Acolhedora de Maria, a Instituição São José, né? Opa! Foto da minha irmã aí. Né? Então, estamos aqui. A Casa Acolhedora de Maria, a Casa São José e o Centro Pop Padre Léo, que foram instituições que nós destinamos esses alimentos arrecadados durante as apresentações. Então, é muito interessante, é muito importante você ter sim um relatório de pós-produção, você enviar isso aos seus patrocinadores, você enviar isso aos seus apoiadores e mais, enviar isso à comunidade, para a comunidade saber que o seu projeto, ele teve os objetivos cumpridos. Certinho? Na próxima aula nós iremos falar um pouco mais sobre a confecção de um projeto e também entraremos em parte de planilha orçamentária e numa planilha de produção e pós-produção. Espero que vocês tenham gostado, aprendido com essa aula sobre mais projetos na prática, né? Nas próximas aulas continuaremos falando sobre mais alguns detalhes sobre projeto cultural. Nos vemos!